Olá, pessoal. Sou a professora Fabíola Siqueira Mendes. A gente se reencontra para o estudo de mais uma unidade do Programa de Iniciação Científica Médica, ICMED 1. Nessa unidade 5, então chamada de Pesquisa Médica Observacional 2, a gente vai dar ênfase ao estudo dos estudos epidemiológicos do tipo longitudinal, né? Mais especificamente os do tipo coorte e caso controle. Eu irei conversar com vocês mais precisamente em relação aos estudos do tipo coorte, e o professor Cláudio Teixeira irá trabalhar com vocês do tipo caso controle, ok? Bem, nesse sentido, o que a gente vai abordar aqui nesses nossos encontros nesta unidade 5? Primeiro, eu vou fazer uma iniciação, né, de vocês em relação à classificação geral dos estudos epidemiológicos, para vocês terem uma noção geral do que são esses estudos epidemiológicos, para daí, então, a gente falar um pouco mais precisamente, né, do delineamento e desenho dos estudos de coorte, como nós podemos e devemos fazer análise e interpretação desses dados, né, referentes aos estudos de coorte, assim como abordar algumas das limitações e vantagens desses estudos e os aspectos éticos também em relação a eles. Bem, a gente começa falando um pouquinho sobre o desenho de estudo em epidemiologia. Né? Precisamos entender que desenho de estudo nada mais é, então, dentro desse contexto epidemiológico, como os procedimentos e métodos pré-determinados por um investigador, a fim de que a gente possa, então, finalmente conduzir um projeto de pesquisa. Se vocês recordarem, quando nós falamos dos relatos de caso, naquela ocasião, eu coloquei para vocês que, para alguns dentro da literatura, o relato de caso não seria um estudo, justamente por não haver em torno dele um método científico, um planejamento para a execução dele. As coisas simplesmente aconteceram e aí o médico, o pesquisador, vem ali e descreve aquilo, né? Mas nesse caso aqui dos estudos epidemiológicos é totalmente diferente. A gente vai precisar traçar um processo de planejamento de execução dessa investigação, né? Dessa pesquisa. E aí a gente vai, então, ao longo dessas aulas, justamente chamar a atenção sobre aspectos importantes desse planejamento e execução do projeto de pesquisa, ok? Bem, e aí, então, os estudos epidemiológicos, eles são vários, né? São de diferentes tipos, e aí, a depender de como, né, cada um desses estudos, ele reúne uma característica ou outra, ele vai, então, ser definido como um estudo X, né? E, bem, de uma maneira geral, esses estudos, eles acabam, então, reunindo características mais amplas, que daí, então, advém o que nós chamamos de classificação geral dos estudos epidemiológicos, tá? Então, quando se fala do escopo desse estudo, ou seja, daquilo que é a finalidade dele, o objetivo dele, quando pensamos naquilo que ele se propõe a fazer, os estudos eles podem ser divididos em descritivo e analítico. E esses nomes eles são já bastante sugestivos, né? Do que realmente representa cada um deles. Quando a gente fala em estudo descritivo, ele se propõe basicamente a descrever algo, características de uma população, de uma amostra. E aí eu vou dar um exemplo a vocês. Imaginemos que você seja, por exemplo, um médico de família, esteja trabalhando numa unidade básica de saúde e tem como intenção conhecer um pouco mais daquela microárea, né, das pessoas que ali habitam, até para você traçar algum plano, né, em educação e saúde, de maneira preventiva, enfim. É seu intento, é seu desejo saber, por exemplo, qual é a faixa etária, né, mais prevalente ali, se são mais de jovens, de idosos, quais são as comorbidades mais frequentemente observadas ali, quais são os hábitos daquela população, se eles exercem alguma atividade
que tem alguma implicação sobre o aspecto mais de saúde, se eles são sedentários, se eles são mais ativos, enfim. Se no final das contas você simplesmente reúne dados de frequências, por exemplo, levando em consideração essas características, isso é um estudo descritivo, você está simplesmente descrevendo aquilo que foi observado, né? Agora, quando você já se propõe a fazer uma análise mais profunda disso, comparando coisas, e nesse caso, mais especificamente, testando hipóteses, comparando variáveis, a fim de verificar se existe ou não associação entre elas, nesse caso, a gente vai estar falando de um estudo analítico. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo, ou melhor dizendo, esse mesmo contexto em que você é um médico de família, né, em comunidade, nesse posto de saúde, e aí, por exemplo, após esse levantamento descritivo, você observou que essa população ali, ela tem hábitos que reúnem características como eles são sedentários, eles são hipertensos, eles são diabéticos. Muitos do que ali daqueles que habitam têm essas características. E, ao mesmo tempo, você observou que muitos ali daquele bairro, daquela microárea, morrem, por exemplo, por infarto agudo do miocárdio, né? E aí você se pergunta, bem, será então que são essas características, hipertensão, diabetes, sedentarismo, que exige, que está fazendo com que muitas dessas pessoas morram de infarto? Então, você primeiro, né, levantou, se deparou com uma situação, um problema, se fez uma pergunta e a sua hipótese pode ser, não há relação ou há relação entre essas variáveis. Perceba que aí, nesse caso, você vai testar uma hipótese. Você vai verificar se existe associação entre essas variáveis, nesse exemplo que eu dei, entre esses fatores de risco com o desfecho infarto agudo do miocárdio, né? Nesse caso, é um estudo analítico. E aí eu já adianto a vocês que os estudos descritivos, de uma maneira geral, eles acabam tendo, então, como uma importante característica a capacidade de suscitar, de levantar hipóteses, porque aí, na medida em que você conhece mais aquela população, você começa a observar essas informações e ser capaz, então, de se fazer perguntas que deverão ser realmente melhor respondidas a partir de teste de hipótese, e aí, nesse caso, quem se propõe a fazer isso são os estudos analíticos, ok? Bem, mas nós podemos também ter estudos epidemiológicos que se classificam quanto à unidade de observação. Eles podem ser, então, nesse caso, individuado ou agregado, que, na prática, o que isso quer dizer? Vamos imaginar que você faça um levantamento de dados de uma base populacional, você vai lá no DataSUS, por exemplo, e aí você tem dados daquela microárea também, daquele bairro, mas você, nesse caso, perceba que você não vai conseguir, de uma maneira precisa, identificar exatamente os indivíduos que compuseram aquela amostra, né? Contribuíram para a organização daqueles dados. Nesse caso, vai ser um estudo agregado, ok? Mas se é uma situação em que você faz um estudo e você está analisando indivíduo por indivíduo, você tem essa clareza daqueles que compuseram a amostra, você foi ali, né, levantando dados, que seja de prontuário, que seja através de questionário, de inventário, esse vai ser um estudo individuado ou individualizado, ok? Bem, outra coisa, ou melhor, outro parâmetro que podemos considerar para a classificação geral dos estudos epidemiológicos é quanto ao modo de exposição. Ou seja, como a gente basicamente vai estar estudando variáveis aí, e no caso, né, especialmente nos estudos analíticos, e está observando ou não se essas variáveis elas têm alguma força de associação, o detalhe é, se essas variáveis elas surgem, né, naturalmente, se você não induz nada e você é um mero espectador disso tudo, nesse caso, o estudo ele vai ser observacional. Agora, quando você induz
algo, aí, nesse caso, os estudos eles vão ser ditos de intervenção, ou seja, você está ali introduzindo essencialmente a variável para você verificar, por exemplo, os desfechos e consequências dela. Maior exemplo hoje do que nós estamos vivendo com a pandemia da Covid-19 são as vacinas, né? Ou seja, você fez ali, aplicou a vacina e depois você vai observando os desdobramentos dela, a eficácia, enfim. Então, essa é a grande diferença entre os estudos observacionais e os de intervenção. E, por fim, a gente tem também a classificação quanto à direção temporal, que pode ser transversal ou longitudinal. No caso do transversal, você analisa aquela população, ou melhor dizendo, aquela amostra, no intervalo de tempo, né? E aí é muito comum os livros trazerem como se fosse um retrato, né, daquela realidade, pontualmente ali naquele intervalo. No caso do longitudinal, você, então, vai acompanhando todos os eventos que vão acontecendo e se sucedendo a partir daquilo que você prevê ou daquilo que você tem intenção de investigar, ok? Nesse sentido, a gente pode, então, a partir dessas características gerais, definir um tipo de estudo epidemiológico ou outro. Então, eu estou apresentando aqui nesse slide a vocês os principais tipos de estudos epidemiológicos. Notem que, se ele for, por exemplo, individuado, observacional, do tipo transversal, ele vai ser definido como inquérito, e vocês viram na unidade passada, né, esses estudos transversais. Agora, se ele já for individualizado, individuado, observacional, longitudinal, pode ser coorte ou caso controle, que é o foco agora dessa nova unidade, dessa unidade 5, e mais precisamente o que eu vou conversar com vocês são os estudos de coorte, ok? Então, a gente precisa estar observando esse delineamento, né, de cada um dos estudos, porque se você consegue, então, perceber com clareza essas características, você define qual é o tipo de estudo. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é, percebam que, no caso dos estudos observacionais, a gente tem a opção deles serem transversais ou longitudinais, ao passo que os de intervenção, ele só pode ser longitudinal. E é muito fácil justificar e entender isso a partir do momento que, se no estudo de intervenção, óbvio, eu estou ali gerando, né, uma intervenção no indivíduo ou numa população, aquilo ali, aquele lá é meu ponto de partida, né? Então, é dali em diante que eu vou estar observando os efeitos, os desfechos, né, daquilo. Então, ele obrigatoriamente é longitudinal. Agora, observacional, não, né? Como eu não estou realizando uma intervenção diretamente, eu posso ter tanto a possibilidade dele ser transversal quanto longitudinal, tá? Bem, e aí, já que o nosso foco são os estudos de coorte, quanto ao escopo, os estudos de coorte eles são analíticos, essencialmente. Quanto à unidade de observação, eles, é uma unidade, né, individualizada. Quanto ao modo de exposição, ele é classificado como observacional. E quanto à direção temporal, ele é classificado como longitudinal. E como isso se organiza, né, e como é a arquitetura, o delineamento desses estudos de coorte, então? Bem, como eu falei para vocês, já que ele é um estudo analítico, né, a gente vai partir do pressuposto que a sua intenção é testar uma hipótese, ok? Então, vamos imaginar aqui como uma possibilidade, para um exemplo, a correlação entre a incidência de otite média aguda com infecção de via aérea superior. Então, é desejo meu saber se indivíduos, né, com infecção de via aérea superior, se eles estão mais suscetíveis ou não a evoluir com otite média aguda. Então, eu posso, então, ter como hipótese, não há relação, tanto faz como tanto fez, né, o indivíduo ter uma IVAS ou não, né, isso não vai implicar em ter uma maior ou não incidência de otite média aguda, ou a minha hipótese alternativa seria não, existe correlação entre infecção de via aérea superior e otite média.
Bem, nesse sentido, eu vou ter, então, uma população, mas como, via de regra, é complicado eu estudar a população como um todo, eu retiro uma amostra que seja, então, representativa disso, né? A partir dessa amostra, eu vou observar, né, características dela para eu formar os meus grupos de observação. Grupos esses que então vão estar sendo caracterizados entre aqueles que foram expostos e os não expostos. Nesse exemplo que eu estou dando a vocês, então, por exemplo, expostos a uma infecção de via aérea superior e aqueles que não tiveram uma infecção de via aérea superior, ok? Agora, o que eu chamo a atenção de vocês? Nesse caso, então, da formação dos grupos, eu preciso ter dar uma atenção especial aos critérios de inclusão e exclusão. E por que eu chamo a atenção para isso? Já vi bastante trabalhos em que determinados autores, pesquisadores, eles colocam o critério de exclusão como o oposto ao critério de inclusão, quando, na verdade, o critério de exclusão ele não é definido dessa maneira. Vou dar um exemplo para você. Já vi trabalhos em que os indivíduos, né, os pesquisadores colocam assim, critério de inclusão, indivíduos maiores de 18 anos. Critérios de exclusão, indivíduos menores de 18 anos. Bem, é óbvio, né, que se no meu critério de inclusão eu vou considerar indivíduos maiores de 18 anos, eu não preciso sequer registrar, então, que o meu critério de exclusão vai ser o oposto. Eu preciso entender que meu critério de exclusão, ele precisa ser bem delineado, bem elaborado, porque ele vai ser útil para que eu retire desse meu estudo algumas variáveis ou alguns viés, alguns fatores de confundimento. Então, vamos pensar aqui. Imaginemos que eu quisesse saber o quanto que o hábito de fumar ou não, ele tem implicações sobre o câncer de pulmão. Nesse desenho aqui do que eu estou colocando para vocês do estudo de coxa, eu poderia inserir indivíduos, então, dentre os expostos, aqueles que fumam, e os não expostos, aqueles que não fumam, e vou verificar, então, qual desses, né, desenvolve ou não o câncer de pulmão. Agora, bem, meu critério de inclusão, obviamente, vai ser pessoas que fumam para compor aqui os expostos e não expostos aqueles que não fumam. Mas eu posso ter, dentre aqueles que fumam, ou mesmo dentre aqueles que não fumam, indivíduos que, por exemplo, têm outros hábitos e se expõem a outras condições que também podem ser contribuintes para o desenvolvimento de câncer de pulmão. De repente, o cara, trabalha numa mina, ou ele trabalha num laboratório, né, em que ele respira muitos produtos químicos e tóxicos, né, para via aérea, enfim. Então, no final, se eu não me atentar a essas situações, no final das contas, eu posso estar fazendo correlações entre tabagismo e câncer de pulmão de maneira errônea, porque eu não considerei essas outras variáveis que vão ser de confundimento aqui. Então, eu poderia considerar como meu critério de exclusão, na hora de selecionar os indivíduos da amostra, por exemplo, indivíduos expostos a essas condições. E aí, isso fica mais fácil de eu, ao final, né, com mais segurança, poder afirmar que aquele resultado, né, aquela associação apresentada por mim, ela é vinculada àquelas variáveis que foram de interesse no meu estudo, ok? Vou dar um outro exemplo também. Imaginemos que a gente queira aqui verificar o quão é impactante a hipertensão arterial sistêmica, ok? Para desfechos e eventos cardiovasculares. Eu posso ter, então, entre os meus expostos indivíduos hipertensos, não expostos aqueles que não têm hipertensão, mas vocês vão de convir que, no desfecho, eu posso ter como possibilidade que indivíduos hipertensos com estágio, né, maior, mais avançado, isso possa
cursar com maiores eventos cardiovasculares. Então, vai ser meio que desproporcional a coisa, né? Ou muito variável, conforme esses indivíduos que irão compor o meu grupo de expostos, né? Se eu tiver pacientes, muitos do estágio 1 ou muitos, né, do estágio 2, enfim, aonde eu quero chegar, eu poderia, então, como critério de exclusão, definir essas variações de estágio para que eu tenha uma amostra mais homogênea e eu elimine esses fatores de confundimento, ok? Enfim, aí voltamos ao delineamento dos estudos de coorte, né? Feita essa observação em relação aos critérios de inclusão e exclusão para a formação dos grupos de observação. Então, aí eu vou selecionar aqueles que foram expostos e não expostos. No exemplo inicial que eu dei, lembrando, a correlação era infecção de viária superior com otite média aguda, então eu vou ver quais desses, né, evoluíram, então, com otite média ou não, e, portanto, serão os doentes ou não doentes. E aí, nesse caso, vou estar observando os efeitos. E nada mais do que a incidência, ou seja, quantos desses indivíduos acabaram se tornando casos, nesse exemplo de otite média, né? Para finalmente, então, eu realizar a análise desses dados, para eu realizar a medição, a comparação dos efeitos, para verificar se existe realmente ou não uma associação, uma correlação entre essas variáveis estudadas por mim. E aí, nesse caso, essa medição, essa comparação, matematicamente falando, ela é medida através daquilo que nós chamamos de medidas de associação, né, que vamos conhecer um pouco mais delas adiante. Nesse sentido, por isso, volto a reafirmar com vocês que o estudo de coorte ele acaba sendo um estudo observacional, porque eu não vou estar gerando uma infecção de via aérea no indivíduo, né? Eu não vou estar induzindo e provocando hipertensão arterial nele, que foram esses exemplos que eu dei para vocês, né? Eu não vou forçá-lo a ser sedentário, enfim, para verificar se isso vai implicar em maior ou menor risco cardiovascular. Isso já está posto, né? Isso já é fato. E eu vou simplesmente, como uma pesquisadora, observar, né, o desenho, né, o desenrolar dessa história. Eu vou estar analisando indivíduos, né? Cada um desses que compõem esses grupos são indivíduos, eu vou estar analisando um a um. Ele é longitudinal, é progressivo, eu vou estar observando isso ao longo do tempo, e dentro dessa ideia de longitudinal, ele pode ser prospectivo ou retrospectivo. A coorte clássica, ela é prospectiva, onde eu faço essa seleção, né, eu formo meus grupos através daqueles que foram expostos e não expostos a um determinado fator, e ao longo do tempo eu vou verificando os desfechos, né, que seja doença ou não, enfim, mas eu vou observar o desfecho dentro desses grupos de expostos ou não expostos. No caso da coorte retrospectiva, né, ou a coorte também chamada de histórica, nesse caso, eu vou olhar para o passado. Mas quando eu digo assim, eu vou olhar para o passado, o que é importante observar aqui? Nesse caso da coorte retrospectiva, o desfecho ele já aconteceu. Mas ainda que esse desfecho ele já tenha acontecido, o meu ponto de partida, ou seja, aquilo que vai formar os meus grupos, meu critério de seleção é o fator ou não de exposição. Então, voltando ao meu exemplo inicial, de infecção de via aérea superior e otite média aguda, ainda que eu já tenha dados de quais, né, tiveram ou não otite média, eu vou partir do fator infecção de via aérea superior. E aí, a partir da formação daqueles que foram expostos ou não expostos, eu vou verificar quais evoluíram ou não com otite média, ok? Isso numa coorte retrospectiva ou histórica. Se fosse ela prospectiva, que é a clássica, o desfecho, a otite média ainda não teria acontecido. Eu partiria daqueles que foram expostos ou não infecção de viária superior e iria, ao longo do tempo, observar, né,
dentro de um intervalo de tempo, quais que evoluíram ou não com otite média, ok? E aí, então, dentro daquilo que eu apresentei para vocês como aquilo que seria abordado na unidade 5, fechamos o primeiro item, que é em relação à classificação geral dos estudos epidemiológicos e o delineamento dos estudos de coorte. Concluímos isso aqui, ok? Como parte da nossa do nosso próximo vídeo, do nosso próximo encontro, eu vou completar aquilo que falta dentro do estudo dessa unidade 5, observando agora a análise e interpretação dos dados dos estudos de coorte, as limitações e vantagens desses estudos e aspectos éticos relacionados a eles, ok? Até lá.